True. So true, Marty. Oh my, look at you. With this, he's old school. How do we know? You're really okay with him not being a mom? Love you so. Now daddy's took, your mom would be seeing you. No reason at all. Right, maybe? Yes, it's just a little harder to catch my breath since... Cravings, it's not good for the baby. You need to cheap fire. Of course, a healthy little vampire. Just have some monster ball soup. It's your mommy's. I was a kid, my favorite. Ever harm you as long as I'm here, my little. Imagina que você passou a vida inteira construindo um mundo perfeito, um castelo imenso.
escondido dos olhos humanos, onde monstros podiam ser monstros, sem medo, sem julgamento, sem precisar fingir que são outra coisa. Você passou séculos, séculos de verdade, não anos, menos moldando cada detalhe desse lugar com as próprias mãos. No final, aquele mundo era tudo que você tinha. Era sua identidade, seu legado, seu coração. Aí aparece uma garotinha humana de mochila nas costas e, em questão de dias, seu único filho decide se apaixonar por ela. E não para por aí. Alguns anos depois, esse humano entra na família, os dois se casam e agora existe um bebê, uma criança que mistura sangue de vampiro com sangue humano. E você? O vampiro mais poderoso do mundo, com quase 540 anos no currículo, está sentado na sala se perguntando se o neto vai ter presas ou não. Esse é o problema central de Hotel Transilvânia 2, só que apresentado assim, de forma tão direta parecer simples. E o filme não é simples. É muito mais cheio de camadas do que a capa colorida e animada faz parecer. Quando Hotel Transilvânia 2 chegou nos cinemas em setembro de 2015, tinha muita coisa em jogo. O primeiro filme, lançado em 2012, tinha sido uma surpresa genuína. Todo mundo esperava mais uma animação descartável da Sony Pictures Animation, menos um estúdio que até então não tinha um histórico especialmente memorável. O que chegou às telas foi um filme com personalidade, com humor genuíno, com direção estilizada e uma história de amor inesperadamente bonita, e o público foi... A bilheteria mundial do primeiro filme passou de 358 milhões de dólares, com um orçamento de 85 milhões. Isso não é sucesso modesto. Isso é uma franquia nascendo na sua frente. Então, 3 anos depois, a pergunta era simples. Eles conseguem repetir? Ou pior ainda, eles vão estragar? A resposta que o mundo inteiro deu foi com dinheiro. Hotel Transilvânia 2 abriu o final de semana de 25 de setembro de 2015 com 48,5 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Na época, era a maior abertura de setembro de todos os tempos, um recorde que ficou de pé por anos. Era também a maior abertura da carreira de Adam Sandler como o ator, o que diz muito sobre onde ele estava como estrela de cinema naquele período da vida. No total, o filme arrecadou mais de 473 milhões de dólares ao redor do mundo, com um orçamento de 80 milhões. Você pode fazer as contas, mas o dinheiro conta só metade da história, porque enquanto o público ia em massa, a crítica chegou com reservas. O Rotten Tomatoes ficou em 57%. O Metacritic marcou 44D. Ciento não era rejeição total. Menos ninguém chamou o filme de desastre. Mas havia uma sensação, especialmente entre os críticos mais exigentes, de que Hotel Transilvânia 2 havia escolhido o caminho mais fácil quando podia ter ido mais fundo. E aí está o debate mais interessante que esse filme levanta. Porque, dependendo de quem você perguntar, essa escolha foi um erro criativo. Ou foi exatamente o ponto. Genndy Tartakovsky voltou à direção. Ele já tinha assinado o primeiro filme e trouxe de volta um vocabulário visual que não existe em nenhum outro lugar no cinema de animação. Tartakovsky é o criador de Samurai Jack do Dexter's Laboratory e mais recentemente de Primal, um homem com um senso aguçadíssimo de movimento, timing e expressão que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Ver uma cena animada por Tartakovsky é diferente de ver qualquer outra coisa. Existe uma fluidez, uma exageração calculada, uma forma de fazer o corpo dos personagens comunicar emoção pura que vai muito além do que o diálogo poderia dizer. No segundo filme, esse talento está em plena exibição. Tem momentos, especialmente nas cenas de ação e nas cenas cômicas, com Drácula tentando ensinar o neto a ser o monstro, onde a animação simplesmente canta, onde você para e pensa, isso só funciona assim porque alguém muito bom está no comando de cada quadro.
o roteiro ficou nas mãos de Adam Sandler e Robert Smigel, menos a mesma dupla do primeiro. E aqui começa a divisão de opiniões. Sandler é um comediante com um senso muito específico de humor. Quando funciona, é desarmante. Quando não funciona, parece que falta algo. No segundo filme, a percepção geral foi que faltou um pouco da precisão emocional que o clímax do primeiro tinha. Mas vamos chegar lá com calma. O que importa agora é entender o que esse filme foi tentar fazer. Hotel Transilvânia 2 não é uma história sobre monstros. Nunca foi. Desde o primeiro, esses filmes usam o mundo sobrenatural como metáfora, menos às vezes com mais sutileza, às vezes com menos, para falar sobre coisas muito humanas, sobre pai e filha, sobre o medo de perder alguém que você amou a vida inteira. Para outra pessoa, sobre a diferença entre proteger alguém e sufocar alguém. O primeiro filme foi sobre Drácula aprendendo a soltar Mavis. O segundo é sobre Drácula aprendendo a aceitar que o futuro do neto não precisa ser o passado que ele imaginou. E nisso, o filme toca em algo que qualquer avô, qualquer pai, qualquer pessoa que já sentiu o mundo mudando à sua volta vai entender a sensação de que você construiu um mundo e que esse mundo não vai durar do jeito que você imaginou. E que a pergunta real não é se o mundo vai mudar, é se você vai ter coragem de mudar junto com ele. Denise, o bebê, vampiro humano ou humano vampiro, ainda não está muito claro. O que ele é se torna o centro gravitacional de tudo. 6 anos de idade, cabelo ruivo, olhos inocentes, sem presas à vista. E Drácula, que tem quase 5 séculos e meio no registro civil, está em pânico. Não o tipo de pânico dramático que você esperaria de um senhor das trevas. O tipo de pânico de um avô que quer desesperadamente que o neto seja como ele. E que começa a perceber que pode não ser. Existe uma sequência no filme onde Drácula, junto com os amigos monstros de sempre, Frank, Wayne, Bab e Murray Man, nos leva Denise numa aventura pelos antigos lugares do mundo monstruoso, tentando despertar nele algum instinto vampírico adormecido. É uma série de cenas que mistura humor puro com um tipo de melancolia que você não espera de uma animação para todas as idades. Porque não é só Drácula tentando fazer o neto virar vampiro. É um homem menos um monstro, olhando para o passado e tentando passar ele adiante, e sentindo que as mãos não são fortes o suficiente para segurar. E do outro lado da equação está Mavis, a filha que Drácula passou o primeiro filme tentando proteger, que agora é mãe, é adulta. É uma pessoa com seus próprios medos e suas próprias escolhas. Ela é quem talvez perceba, antes de todo mundo, inclusive antes do espectador, que Dennis precisa crescer no mundo que ele tem, não no mundo que o avô quer para ele. Vale marcar uma coisa antes de entrar em cada detalhe: os bastidores, a produção, as escolhas de elenco, o que a crítica realmente disse. E por quê? Hotel Transilvânia 2 não é um filme perfeito. Ninguém que analisou esse filme com seriedade vai dizer que é, mas é um filme com alma, com momentos genuinamente tocantes, enterrados dentro de um pacote de animação colorida, humor físico e músicas pop. E é exatamente isso que torna ele interessante de examinar com atenção, porque os filmes perfeitos são fáceis de comentar. Os filmes que podiam ter sido mais do que foram e que mesmo assim conseguem te pegar em cenas específicas, esses são os filmes que revelam mais sobre como o cinema funciona de verdade e sobre por que certas histórias continuam chegando até a gente. Não importa quantas vezes a gente já saiba onde elas terminam. Em Hollywood, quando um filme animado arrecada mais de 350 milhões de dólares no mundo inteiro, a conversa sobre a sequência começa antes mesmo de o dinheiro parar de entrar no caixa. O cinismo
é só como a indústria funciona. E com Hotel Transilvânia, foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro filme abriu em setembro de 2012 e foi um sucesso que surpreendeu até a Sony Pictures Animation, que há anos tentava encontrar uma fórmula que funcionasse tão bem quanto os estúdios concorrentes. Quando os números chegaram, a resposta foi imediata. Vai ter segundo. Mas o que diferencia Hotel Transilvânia 2 de uma sequência genérica, feita às pressas só para capturar o dinheiro que o primeiro deixou na mesa, é que as pessoas que criaram o primeiro filme estavam genuinamente interessadas em continuar a história. Não só em continuar, em ir para um lugar que o primeiro não tinha ido. O roteirista e ator Adam Sandler tinha uma ligação pessoal muito clara com o material desde o começo. Drácula, no primeiro filme, é essencialmente um pai que ama demais a filha e que tem medo, um medo antigo, quase irracional, de que o mundo lá fora vá machucar ela. Sandler, pai de 3 filhas na vida real, construiu esse personagem com algo que vai além do humor. Existe uma vulnerabilidade genuína em Drácula, que não é comum em protagonistas de filmes animados para crianças. Ele não é o herói clássico que cresce e supera os próprios defeitos de forma linear. Ele é complicado. Ele erra. E ele tenta quando o primeiro filme termina, com Drácula aceitando Jonathan como parte da família e com Mavis finalmente livre para explorar o mundo. Existe a sensação de que a história chegou a um lugar verdadeiro, uma resolução de verdade. Então a pergunta que Sandler e o roteirista Robert Smigel precisavam responder era: e agora? O que acontece depois da reconciliação? O que acontece quando o e viveram felizes para sempre precisa virar o ponto de partida de um novo conflito? A resposta que encontraram foi ao mesmo tempo óbvia e inteligente. O próximo passo natural dessa família era um filho, e um filho nascido de um vampiro e de um humano trazia consigo uma carga dramática enorme, não apenas para a narrativa, mas para o personagem de Drácula especificamente, porque se o arco do primeiro filme foi sobre Drácula, aprendendo a aceitar que a filha não precisava viver no mesmo mundo fechado que ele construiu. O arco do segundo filme seria sobre Drácula tentando e falhando de formas cômicas e ao mesmo tempo dolorosas de replicar aquele mundo no neto. É um movimento narrativo clássico. Em vez de repetir o mesmo conflito, a sequência pega o personagem depois que ele já cresceu em um aspecto e mostra que crescer em um aspecto não significa que todos os outros foram resolvidos. Drácula aceitou Jonathan. Drácula aceitou que Mavis vai viver no mundo humano, mas Drácula ainda não aceitou que o futuro pode não ter espaço para o que ele é. E Denis, o neto, é o espelho que obriga ele a olhar para isso. O desenvolvimento do roteiro levou tempo. Sony Pictures. Animation confirmou a continuação ainda em 2012, logo após o sucesso do primeiro filme, mas Tartakovsky, Sandler e Smigel não queriam entregar um produto apressado. A produção oficial do segundo filme começou de forma mais estruturada em 2013, com o lançamento originalmente planejado para 2015, menos o que deu à equipe um espaço razoável para trabalhar sem a pressão de uma entrega emergencial. Uma das primeiras decisões criativas foi o salto temporal. O roteiro estabelece que a história se passa alguns anos após os eventos do primeiro filme, o suficiente para que Mavis e Jonathan já estejam casados, já tenham tido Denise, e para que Denise já tenha a idade suficiente para ser o centro de uma aventura. Isso significava que a animação precisava construir uma versão um pouco mais adulta, de Mavis, menos ainda reconhecível. Ainda a mesma personagem, mas com uma maturidade que justificasse as escolhas que ela faz ao longo do filme
ou outro elemento, que a equipe precisava decidir logo no começo, era onde a história ia acontecer. O primeiro filme era quase todo confinado dentro do hotel, e parte do charme era exatamente esse. Aquele castelo gótico cheio de monstros era um mundo completo, e a chegada do humano Jonathan perturbava um equilíbrio que o espectador mal tinha tido tempo de entender antes de começar a se desfazer. Para a sequência, era preciso expandir, não necessariamente no sentido geográfico literal menos, mas no sentido de mostrar como aquele universo tinha mudado. E ele tinha mudado. Uma das premissas mais interessantes que o roteiro estabelece é que o hotel agora recebe humanos. O mundo mudou ao ponto de o Hotel Transilvânia não ser mais um segredo. Monstros e humanos convivem, ainda com estranhamento, ainda com aquele desconforto social que é engraçado, exatamente porque é reconhecível, mas convivem. E Drácula, que passou séculos sendo o guardião do segredo mais bem guardado do mundo sobrenatural, agora está sentado no saguão vendo crianças humanas, tirando selfie com os monstros da casa. Essa abertura, tanto do hotel quanto do mundo, do filme, era um reflexo direto de onde a equipe queria levar a história. Se o primeiro era sobre fechar as portas por medo, o segundo precisava ser sobre o que acontece quando as portas estão abertas, e o medo não vai embora com elas. Robert Smigel, que tem uma longa história de trabalho com Adam Sandler, os dois. Colaboraram em vários projetos ao longo dos anos, e Smigel é talvez mais conhecido pelo público americano como o criador do personagem Triumph. The Unsought Comic Dog trouxe para o roteiro um senso de ritmo cômico que combina bem com o estilo visual de Tartakovsky. O humor em Hotel Transilvânia funciona melhor quando é físico, quando está integrado à animação. Quando um olhar ou um gesto carrega o peso da piada sem precisar de uma linha de diálogo para explicar. Isso é resultado de uma linguagem comum entre o escritor e o diretor, uma compreensão compartilhada de onde a comédia mora naquele universo, o elemento dramático que ancora tudo. Porém, é a chegada do personagem Vlad, pai de Drácula, avô de Mavis, bisavô de Denise, um vampiro da velha guarda, menos da guarda, muito velha, muito mais velha do que Drácula, que nunca abriu as portas para o convívio com humanos, e que representa o extremo do que Drácula poderia ter sido se nunca tivesse mudado. A inclusão de Vlad na história foi uma das decisões mais importantes do desenvolvimento, porque Vlad não é só um antagonista cômico, ele é um espelho para Drácula menos, e também um aviso. O ator escolhido para dar voz a Vlad foi Mel Brooks, e isso, por si só, merece uma pausa. Mel Brooks tem mais de 90 anos, é um dos maiores nomes da comédia americana do século XX. É o diretor de Blazing Saddles The Young Frankenstein, um filme que é, entre outras coisas, uma homenagem, paródia do universo de monstros clássicos, que também alimenta Hotel Transilvânia. Trazer Mel Brooks para esse papel específico. Nesse universo específico, não foi só uma escolha de casting, foi um gesto de reverência, uma linha direta, traçada entre a tradição da comédia com monstros e o que esses filmes estavam tentando ser. Essa escolha diz muito sobre o nível de consciência com que a equipe tratou o material. Hotel Transilvânia poderia ter sido, sem nenhum esforço, um produto de prateleira. Uma animação com cores vivas, personagens reconhecíveis, piadas para crianças e nada mais. Mas as decisões tomadas durante o desenvolvimento, o arco de Drácula, a introdução de Vlad, a escolha de Mel Brooks, o salto temporal menos, mostram que pelo menos parte da equipe estava mirando em algo mais ambicioso do que o básico. Se eles chegaram lá completamente, a crítica tem uma resposta, o público tem outra. E as duas juntas contam uma história mais interessante do que qualquer uma delas sozinha. Tem diretores que fazem filmes, e tem diretores que fazem filmes que só eles poderiam ter feito,
Gen D, Tartakovsky é do segundo tipo. Quando você assiste a qualquer coisa que ele dirigiu, qualquer coisa, em qualquer formato, em qualquer época da carreira, menos existe uma assinatura visual tão particular, tão imediata, que é impossível confundir com o trabalho de outra pessoa. E entender quem é Tartakovsky é fundamental para entender por que Hotel Transilvânia 2 parece do jeito que parece, se move do jeito que se move e faz rir onde faz rir. Genndy Tartakovsky nasceu em Moscou. Em 1970, a família emigrou para os Estados Unidos quando ele ainda era criança, e foi nos Estados Unidos da América que ele cresceu com aquilo que, décadas depois, se tornaria a matéria-prima de toda a sua carreira. Os desenhos animados da era de ouro americana Hanna-Barbera, os Flintstones, os Jetsons, aquele estilo gráfico específico dos anos 50 e 60, onde os personagens eram quase formas geométricas, onde o movimento era estilizado ao extremo, onde um único quadro contava mais do que uma página inteira de diálogo. Tartakovsky absorveu tudo isso e foi estudar no CalArts, o California Institute of the Arts, a mesma escola que formou Tim Burton, Brad Bird, John Lasseter e boa parte das pessoas que definiram o cinema de animação nas últimas décadas. Lá, ele desenvolveu uma linguagem própria que misturava aquela influência clássica com algo mais moderno, mais dinâmico, mais cinematográfico. E quando ele chegou ao Cartoon Network, nos anos 90, foi exatamente essa linguagem que ele trouxe Dexter's Laboratory, que estreou em 1996, foi o primeiro grande passo. Um menino gênio com um laboratório secreto e uma irmã que vivia arruinando tudo menos. A premissa é simples, mas o que Tartakovsky fez com ela, em termos visuais, era diferente de tudo que estava no ar naquele momento. O timing da comédia, a forma como os personagens se moviam, a escolha de quando cortar, quando passar, quando deixar o silêncio, trabalhar. Tudo isso tinha uma precisão que normalmente você não associa a um desenho animado para crianças. Depois veio Samurai Jack, em 2001. E aí ficou claro que Tartakovsky estava operando em um nível completamente diferente. Samurai Jack era um programa de ação e aventura que usava o mínimo de diálogo possível. Episódios inteiros passavam sem uma palavra falada. E mesmo assim, você entendia tudo menos a emoção, o conflito, o peso moral de cada decisão. A influência do cinema japonês era explícita, mas a linguagem visual era completamente original. Era Tartakovsky dizendo, sem precisar dizer em palavras, que a animação pode fazer tudo que o cinema ao vivo faz, e muitas vezes pode fazer melhor. Ele também dirigiu a primeira série de Star Wars, Clone Wars, em 2003, menos aquela em micro-episódios. Não a série posterior da Lucasfilm. E nela ficou ainda mais evidente o que ele faz com cenas de ação. Cada movimento tem peso, tem intenção, tem consequência. Não existe movimento decorativo no trabalho de Tartakovsky. Tudo que o corpo de um personagem faz carrega informação. Quando a Sony Pictures Animation começou a desenvolver Hotel Transilvânia, o projeto tinha passado por algumas mãos antes de chegar a Tartakovsky. Originalmente, o filme tinha uma abordagem bem diferente, mais sombria, mais próxima de um thriller de animação do que de uma comédia familiar. Ao longo dos anos de desenvolvimento, o projeto foi sendo reconfigurado, e quando Tartakovsky entrou, ele reconstruiu a linguagem visual praticamente do zero. A premissa visual que ele estabeleceu para Hotel Transilvânia menos e que se manteve no segundo filme foi o que ele chamou internamente de Monster Physics. A ideia era simples, mas radical.
Cada personagem monstro tinha um conjunto de regras físicas próprias, não as regras do mundo real, e nem as regras genéricas da animação computadorizada. Regras específicas para aquele personagem, baseadas em como aquele monstro se moveria se existisse. Dado o que ele é. Frank, o monstro costurado, se move com aquela rigidez de quem tem os membros literalmente presos uns nos outros. Drácula tem uma fluidez quase líquida a menos, ele é névoa, é sombra, é algo que não tem um centro de gravidade fixo. Wayne, o lobisomem, carrega o peso animal em cada passo. Isso parece um detalhe técnico, mas transforma completamente a experiência de assistir ao filme. Porque quando cada personagem tem uma física própria, o mundo parece habitado de verdade. Não parece que você está vendo bonecos animados por computador seguindo as mesmas regras de simulação. Parece que você está vendo criaturas que existem em seus próprios termos. Para Hotel Transilvânia 2, Tartakovsky expandiu essa linguagem para incluir Dennis. E aqui havia um desafio específico. Dennis é humano, ou pelo menos parece humano. Então, como você anima uma criança humana dentro de um universo onde todo mundo ao redor dela tem física de monstro? A solução foi sutil. Denise se move com a incerteza natural de uma criança pequena. Mas há momentos ao longo do filme, especialmente nas cenas finais, onde esse movimento muda, onde você vê algo diferente emergir. E Tartakovsky usa isso com precisão cirúrgica. O diretor também tem uma relação muito específica com o humor físico, em uma época onde a comédia animada depende muito do diálogo, piadas verbais, referências culturais, quebras de quarta parede. Tartakovsky insiste em fazer a comédia morar no corpo dos personagens. Uma expressão facial que dura 2 quadros a mais do que o necessário. Um tropeço que segue uma trajetória inesperada. Um olhar que carrega mais informação do que um parágrafo de diálogo poderia conter. É uma linguagem que vem diretamente dos grandes comediantes do cinema. Mudo, Buster Keaton, Charlie Chaplin, e que raramente aparece com tanta consciência no cinema de animação contemporâneo. Para o segundo filme, um dos desafios que Tartakovsky mencionou em entrevistas promocionais era manter esse estilo dentro de uma narrativa que tinha crescido em escopo. O primeiro filme era confinado e o confinamento servia à história, menos o castelo. Era uma prisão dourada e sentir as paredes era parte da experiência. O segundo precisava abrir esse mundo sem perder a intimidade visual que tornava o primeiro especial. A resposta foi estrutural. Mesmo nas cenas que acontecem fora do castelo, mesmo na sequência da aventura, pelos lugares monstruosos antigos, Tartakovsky manteve a câmera próxima dos personagens. O mundo pode ser maior, mas o que importa ainda, os rostos, as reações, os pequenos momentos entre um personagem e outro, outra marca do trabalho de Tartakovsky em Hotel Transilvânia 2 é o uso da cor como linguagem emocional. As cenas dentro do hotel têm uma paleta específica, menos tons escuros, intercalados com cores saturadas, quase como um quadrinho em movimento. Quando a história sai do hotel, a paleta muda. O mundo humano é mais claro, mais aberto, mais difuso, e essa diferença não é acidente. É uma escolha consciente para que o espectador sinta, antes mesmo de entender racionalmente, que esses são dois mundos com regras diferentes. O que Tartakovsky trouxe para Hotel Transilvânia 2, que talvez seja mais difícil de articular, é uma sensação de afeto genuíno pelos monstros. Não ironia, não distância, afeto. Ele cresceu com essas criaturas. Drácula, Frankenstein, o lobisomem. A múmia, não como figuras de terror, mas como figuras de imaginação. E isso aparece
em cada enquadramento. Esses personagens são tratados com uma generosidade visual que vai além do serviço técnico. Existe carinho na forma como a câmera os olha. Isso é importante porque é o que separa Hotel Transilvânia, como franquia de outras animações que usam monstros como premissa. A maioria usa o monstro como piada. Aqui, o monstro é o herói. O monstro é quem você torce, quem você reconhece, quem te faz pensar na sua própria família quando você sai do cinema. E isso é uma escolha de direção tanto quanto de roteiro de Andy Tartakovsky. Não ganhou um Oscar por Hotel Transilvânia 2. Na verdade, o filme nem chegou à lista final de indicados na categoria de animação naquele ano. Um resultado que surpreendeu parte do público, mas que refletia a competição fortíssima de 2015, com Divertidamente na disputa. Mas o legado do trabalho de Tartakovsky nessa franquia vai além de qualquer estatueta. Ele pegou um projeto que podia ter sido ordinário e colocou nele uma voz visual inconfundível. E isso, no longo prazo, é o que faz um filme ser lembrado. Uma das grandes sacadas de Hotel Transilvânia, menos tanto o primeiro quanto o segundo, é que o elenco não foi escolhido só por nome ou por apelo comercial. Existe uma lógica de casting aqui que vai além do óbvio. Cada voz foi pensada em relação ao personagem de uma forma que, quando funciona, parece inevitável. E na maioria das vezes, funciona muito bem, começando pelo centro de tudo. Adam Sandler, como Drácula. Sandler não é, à primeira vista, a escolha que você faria se estivesse num processo convencional de casting para um vampiro. Mas Drácula, em Hotel Transilvânia, não é um vampiro convencional. É um pai, é um avô. É um homem de quase 540 anos que ainda não aprendeu a deixar ir as coisas que ama. E Sandler, que escreveu o personagem junto com Smidia, coloca nessa voz uma mistura de autoridade e vulnerabilidade, que é quase impossível de separar. Tem momentos onde Drácula faz você rir e 2 segundos depois faz Boke. Sentir uma pontada de algo muito mais parecido com empatia do que com humor. Esse equilíbrio é frágil e Sandler o sustenta com uma consistência que merece mais reconhecimento do que normalmente recebe. É importante lembrar também que Sandler gravou suas falas em inglês e que nas versões dubladas ao redor do mundo, incluindo a versão brasileira, menos outros atores carregam esse peso. No Brasil, Drácula foi dublado com um sotaque e uma cadência que tentam capturar essa mistura de grandiosidade cômica e ternura paterna. A performance original de Sandler, porém, é o molde a partir do qual tudo o mais foi construído. Selena Gomez como Mavis é uma escolha que envelheceu muito bem. Quando o primeiro filme foi lançado, Gomez estava no auge da sua carreira como cantora e atriz jovem menos que trazia um risco real de que Mavis parecesse um veículo para uma celebridade, não um personagem de verdade. O que aconteceu foi o contrário. Gomez encontrou em Mavis algo genuíno, uma jovem que quer o mundo e ao mesmo tempo ama profundamente o lugar de onde veio, e entregou uma performance vocal que cresceu no segundo filme junto com o personagem. Mavis, no segundo filme, é mais segura, mais assertiva, mais capaz de confrontar o próprio pai quando necessário. E Gomez carrega esse crescimento na voz, com uma naturalidade que é fácil de subestimar. Andy Samberg, como Jonathan menos o humano. Da família, o genro de Drácula, o pai de Denise, tem um trabalho diferente dos outros. Jonathan é essencialmente o ponto de entrada do espectador no mundo sobrenatural. E, no segundo filme, ele já está confortável ali. O que muda o registro cômico que Samberg precisa usar. O humor de Jonathan, no segundo filme, vem menos do choque e mais da aceitação total. Ele ama esse mundo, ama essa família e tem um entusiasmo quase inocente que funciona
como contraponto à seriedade com que Drácula leva tudo. Samberg, conhecido do programa Saturday Night Live e da série Brooklyn Nine-Nine, tem um timing cômico afiado que se encaixa perfeitamente nesse papel. Kevin James como Frank, o monstro de Frankenstein, representa um tipo específico de comédia que James domina há décadas. O cara grande e gentil, levemente atrapalhado, com um coração imenso e uma autoconsciência quase inexistente. Frank é um personagem secundário, mas tem momentos no segundo filme que são alguns dos mais engraçados. Exatamente porque James sabe onde colocar a pausa, onde exagerar a reação, onde deixar a voz carregar mais peso do que a situação. Steve Buscemi, como Wayne, o lobisomem, é um dos castings mais criativos da franquia. Buscemi tem uma voz que carrega cansaço de um jeito muito específico, não tristeza, não melancolia, mas o tipo particular de exaustão de um pai com uma prole enorme que simplesmente não para de crescer. Wayne tem dezenas de filhotes, uma esposa que é quase tão caótica quanto eles e uma vida que ele claramente não planejou que fosse assim. E Buscemi faz tudo isso soar completamente natural. É comédia que nasce da resignação e funciona cada vez que ele abre a boca. David Spade como Griffin, o Homem Invisível, tem um papel menor, mas importante, como parte do grupo central de amigos de Drácula. Griffin é o personagem que mais vive de subentendidos, menos afinal. Literalmente, não tem corpo visível. Spade usa isso com um sarcasmo seco que é consistente com tudo que ele já fez na carreira. É um casting que faz sentido imediato. Agora, tem uma história de bastidores sobre o elenco do segundo filme que precisa ser contada, porque ela diz bastante sobre como Hollywood funciona fora das câmeras. No primeiro filme, o personagem Murray, a múmia do grupo, foi dublado pelo cantor e produtor Cielo Green. Green tinha uma presença vocal marcante, e Murray era um personagem que funcionava muito pelo charme e pela exuberância. Para o segundo filme, porém, Cielo Green não voltou. E não foi por escolha criativa. Em 2014, Cielo Green enfrentou um processo judicial de grande repercussão nos Estados Unidos, além de comentários polêmicos feitos publicamente nas redes sociais que geraram uma reação negativa fortíssima do público. A Sony Pictures Animation tomou a decisão de substituí-lo. O ator escolhido para assumir Murray foi Keegan-Michael Key, que naquele momento estava no ar com a série de comédia K-Pew, uma das mais premiadas e comentadas da televisão americana na época, que trouxe para Murray uma energia diferente. The Green, mais física, mais volátil, e o personagem ganhou uma nova dimensão cômica que funcionou muito bem dentro do conjunto do segundo filme. E então tem Mel Brooks como Vlad. Já falamos sobre a importância dessa escolha no contexto do desenvolvimento do roteiro, mas vale aprofundar a performance em si. Brooks tinha mais de 88 anos quando gravou suas falas para Hotel Transilvânia. 2 é um homem que passou a carreira inteira fazendo comédia com os monstros clássicos. Young Frankenstein, lançado em 1974, é uma das maiores paródias do gênero já feitas. Trazer ele para Vlad significava, entre outras coisas, que o personagem carregaria o peso de toda essa história. E Brooks não desperdiçou isso. Vlad é engraçado, mas tem uma intimidação real por baixo do humor. É um vampiro que fez escolhas muito diferentes das de Drácula e que olha para o caminho que o filho tomou com uma mistura de incompreensão e orgulho ferido. Brooks consegue fazer tudo isso em uma única fala, com aquele timing que é simplesmente impossível de ensinar. Nick Offerman e Megan Mullally, um casal na vida real, interpretam Mike e Linda, os pais de Jonathan. São personagens menores, mas fundamentais para a dinâmica do segundo ato do filme. Mike e Linda representam
o mundo humano em toda a sua banalidade bem-intencionada. Eles amam o filho, amam a nora, adoram o neto menos, mas têm uma visão de futuro para Denise que é diametralmente oposta à de Drácula. E a tensão cômica entre os dois lados da família, que vai construindo ao longo do filme até o confronto final. Passa muito pelo contraste entre a grandiosidade sobrenatural de Drácula e a ordinariedade tranquila e satisfeita de Mike e Linda, o personagem Denise, o bebê que virou criança no segundo filme. Foi dublado por Asher Blinkoff, que tinha apenas alguns anos quando gravou suas falas. Existe uma autenticidade no tom de Dennis que seria impossível de fabricar com um adulto tentando imitar uma criança. A inocência absoluta do personagem, menos que não entende por que o avô está tão preocupado com suas presas, que simplesmente existe no mundo com a abertura total que as crianças têm. Antes de aprenderem a ter medo, vem em grande parte dessa escolha de usar uma criança de verdade, o que o elenco de Hotel Transilvânia 2 tem em comum. Quando você olha para o conjunto, é uma familiaridade genuína. A maioria dessas pessoas já tinha trabalhado junto antes. Sandler, James, Spade, Buscemi têm uma história longa de colaboração que antecede essa franquia em décadas. Essa familiaridade aparece na forma como as vozes se encaixam. O. Soa como pessoas lendo roteiro em salas separadas. O que, tecnicamente, é exatamente o que acontece na maioria das animações. Soa como amigos que sabem onde o outro vai respirar, onde vai pausar, onde vai surpreender. E num filme sobre família, sobre o que acontece quando o mundo de quem você ama muda e você precisa decidir se vai mudar junto, ter um elenco que soa como família de verdade é metade do trabalho. Fazer uma sequência de animação é um exercício de equilíbrio muito particular. Você precisa preservar o suficiente do primeiro para que o público se sinta em casa, menos os personagens. Tom, a lógica visual do mundo menos, mas precisa avançar o suficiente para que ninguém saia com a sensação de que pagou para ver o mesmo filme duas vezes com cores ligeiramente diferentes. É uma corda bamba, e a Sony Pictures Animation sabia disso. A produção de Hotel Transilvânia 2 foi construída com essa tensão em mente. Desde o primeiro dia, a Sony Pictures Animation, como estúdio, tinha uma trajetória interessante até chegar aqui. Fundada em 2002, o estúdio passou anos tentando encontrar uma identidade própria dentro de um mercado dominado pela Pixar, pela DreamWorks e pela Disney. Filmes como Surf's Up e Open Season tinham funcionado razoavelmente, mas nenhum tinha criado uma franquia com a força do que o primeiro. Hotel Transilvânia gerou em 2012. Então, para o segundo filme, havia uma pressão institucional real, não só para entregar um produto comercialmente viável, mas para consolidar que o estúdio tinha, de fato, uma franquia de peso nas mãos. O processo de produção começou formalmente em 2013, com a equipe de desenvolvimento de roteiro trabalhando em paralelo à equipe de arte. Uma das primeiras tarefas foi decidir o que havia mudado no mundo visualmente. Se o hotel agora recebia humanos, como isso aparecia na decoração, na arquitetura, nos detalhes de fundo que um espectador atento vai notar, a equipe de design de produção trabalhou para introduzir elementos que sugerissem essa abertura menos sinais. Acomodações adaptadas, pequenas marcas do convívio entre mundos, sem nunca tornar isso explícito demais. A ideia era que o espectador absorvesse a mudança quase inconscientemente. Da mesma forma que você percebe quando um lugar que conhecia mudou sem conseguir apontar exatamente o que. Tecnologia de animação usada no segundo filme era uma evolução direta do que havia sido desenvolvido para o primeiro. A Sony Pictures Imageworks, o braço de efeitos visuais
e animação da Sony. Tinha construído para o primeiro Hotel Transilvânia um conjunto de ferramentas e sistemas específicos para dar conta das demandas visuais de Tartakovsky, especialmente esse conceito de Monster Physics que já mencionamos para o segundo filme. Essas ferramentas foram refinadas. Um dos desafios técnicos mais específicos foi animar Denise. Crianças pequenas em CGI são notoriamente difíceis de acertar. Existe um fenômeno chamado de Uncanny Valley, onde uma representação humana muito realista, mas não completamente realista, gera uma sensação de estranhamento quase instintivo no espectador. A solução de Tartakovsky foi a mesma que ele usa para tudo: estilização consciente. Denis N.O.E. realista. Tem aquele visual arredondado e exagerado, típico dos personagens da franquia. Mas dentro desse visual estilizado, a equipe trabalhou para capturar os movimentos específicos de uma criança de 6 anos. A forma como o equilíbrio ainda não está completamente estabelecido, como a atenção muda de direção de forma abrupta, como o corpo inteiro participa de cada emoção sem filtro, falando em desafios técnicos. A cena de abertura do filme merece atenção especial. O segundo filme começa com uma sequência que funciona como um resumo acelerado dos primeiros anos de Denise, menos casamento, gravidez, nascimento, primeiros passos menos comprimido em poucos minutos de animação rápida e altamente estilizada. É uma sequência que não tem muito diálogo e que depende quase inteiramente da animação para comunicar a passagem do tempo e a transformação dos personagens. Tartakovsky usou aqui uma influência explícita dos créditos iniciais dos filmes de James Bond, aquela linguagem de silhuetas e formas abstratas menos misturada com o universo visual da franquia. O resultado é um dos melhores momentos técnicos e criativos do filme inteiro. E funcionou tão bem que muita gente saiu comentando especificamente sobre essa sequência de abertura. A trilha sonora ficou mais uma vez nas mãos de Mark Mothersbaugh, que tinha composto a música do primeiro filme. Mothersbaugh é um nome com uma história rica a menos. É o fundador da banda, um dos grupos mais influentes do rock experimental americano dos anos 70 e 80, e tem uma carreira paralela impressionante como compositor de trilhas, com filmes como As Aventuras de Kratz e a franquia Lego, para Hotel Transilvânia. Ele desenvolveu uma linguagem musical que mistura o universo clássico das trilhas de filmes de terror, menos aquelas notas de órgão, aquela percussão pesada, com um pop contemporâneo que torna tudo mais leve e acessível. No segundo filme, esse equilíbrio foi mantido, e a trilha serve bem ao tom do filme, sem nunca chamar atenção demais para si mesma, além da trilha instrumental. Hotel Transilvânia 2 ficou associado a uma música específica que ultrapassou o filme e ganhou vida própria. I'm in Love with a Monster, gravada pelo grupo Fifth Harmony Menos, que naquele momento de 2015 estava em plena ascensão com uma fanbase enorme. Foi usada nos trailers e na campanha de marketing do filme com uma eficiência considerável. A música tem aquela qualidade de pop produzido para funcionar imediatamente. E funcionou. Não é uma música que aparece dentro do filme de forma diegética. Ela existe mais como peça de marketing menos, mas contribuiu para a presença cultural do lançamento, de uma forma que músicas temáticas de filmes animados raramente conseguem os dubladores. Como mencionado na parte anterior, gravaram suas falas em sessões separadas, prática padrão em animação. Mas a equipe de direção de voz trabalhou especificamente para criar uma sensação de conversa real entre os personagens, ajustando ritmos e pausas na edição, para que os diálogos soassem como trocas orgânicas. Tartakovsky é conhecido por supervisionar esse processo com muito mais envolvimento do que a maioria dos diretores de animação. Para ele, o timing da voz e o timing da animação precisam estar em sincronia perfeita,
e essa sincronia é trabalhada quadro a quadro. Um elemento de produção que diferencia Hotel Transilvânia 2 de muitas outras animações do período é a forma como a equipe tratou as cenas de ação. Tem uma sequência no filme envolvendo Vlad e seus morcegos e o confronto final no hotel, onde a animação atinge um nível de fluidez e energia que é claramente o resultado de pessoas que entenderam o que aquele momento precisava entregar. Não é ação pelo espetáculo, é ação que nasce de personagens em conflito real e que usa o movimento dos corpos para expressar o que está em jogo emocionalmente. Essa sequência específica levou meses de trabalho para ser finalizada, com várias versões testadas antes de chegar ao resultado que está no filme. A paleta de cores do segundo filme também merece menção como decisão de produção consciente. O primeiro Hotel Transilvânia tinha uma estética deliberadamente escura, menos muitos roxos, verdes e laranjas, cores que remetiam ao Halloween e ao universo clássico de monstros. No segundo filme, essa paleta foi expandida. As cenas no hotel mantêm aquela estética familiar, mas as cenas no mundo humano, menos as visitas à cidade. Os episódios na casa dos pais de Jonathan, menos têm tons mais quentes, mais claros, quase pastéis. Essa distinção visual entre os dois mundos reforça, sem precisar de diálogo, a diferença de valores e perspectivas que está no centro do conflito da história. A Sony Pictures Animation levou Hotel Transilvânia 2 para a conclusão da produção, com um cronograma relativamente apertado para os padrões da indústria, aproximadamente 2 anos entre o início formal da produção e o lançamento. Para comparação, produções da Pixar costumam levar entre 4 e 6 anos. Isso não significa que o processo foi descuidado, mas significa que certas decisões precisaram ser tomadas com menos tempo de iteração do que idealmente seria possível. Há quem argumente que algumas das fraquezas narrativas do filme, especialmente no terceiro ato, refletem essa pressão de tempo. Outros dizem que a equipe fez exatamente o que precisava fazer dentro das restrições que tinha. O que é inegável é que o produto final, do ponto de vista técnico e visual, é um trabalho de alta qualidade. Hotel Transilvânia 2 parece caro, parece cuidado, e isso não é acidente. É o resultado de uma equipe que claramente gostava do que estava fazendo, que tinha desenvolvido ferramentas específicas para aquele universo e que entregou. Uma animação que ainda hoje, mais de uma década depois do lançamento, se sustenta muito bem visualmente. E quando a animação funciona dessa forma, quando você esquece que está vendo pixels e começa a se preocupar de verdade com o que vai acontecer com aquelas criaturas coloridas na tela. É aí que a técnica deixa de ser técnica e vira cinema. O filme começa com um casamento. E não é qualquer casamento. É o casamento que o primeiro filme inteiro construiu como impossível. Mavis, a filha vampira de Drácula, e Jonathan, o mochileiro humano que chegou ao hotel por acidente e mudou tudo. Estão se casando. O hotel está decorado. Os monstros estão de terno e vestido. E Drácula está no altar com aquele sorriso de pai que tenta parecer feliz e quase consegue. Essa abertura é importante, porque ela estabelece imediatamente o tom que o segundo filme vai sustentar durante toda a sua duração. Não é um filme sobre um conflito que precisa começar do zero. É um filme sobre o que acontece depois que o conflito anterior foi resolvido, e sobre como a resolução de um conflito quase sempre planta sementes do próximo. Drácula aceitou Jonathan. Drácula aceitou que Mavis vai ser feliz no mundo humano, mas aceitar é diferente de estar em paz. E essa diferença é o motor de tudo logo após o casamento. O filme comprime o tempo de uma forma que já mencionamos brevemente ao falar da produção, menos aquela sequência de abertura estilizada.
que funciona como um álbum de família em câmera rápida. Vemos Mavis grávida. Vemos o nascimento de Denise. Vemos os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros anos. E, enquanto tudo isso acontece em questão de minutos na tela, o espectador vai absorvendo uma mudança fundamental. O hotel mudou. As portas que Drácula manteve fechadas por séculos agora estão abertas. Humanos caminham pelos corredores onde antes só monstros eram bem-vindos. Há câmeras, há selfies, há crianças humanas que olham para Frank com olhos arregalados, de curiosidade em vez de medo. Para Drácula, essa transformação é ao mesmo tempo um triunfo e uma perda. Ele a permitiu, de certa forma. Foi ele quem a iniciou ao abrir as portas para Jonathan no primeiro filme, mas existe uma diferença entre abrir uma exceção para a pessoa que sua filha ama e transformar o coração do que você construiu em algo irreconhecível. E Drácula lida com essa diferença da única forma que conhece, fingindo que está bem, enquanto claramente não está. Denise tem por volta de 5 anos quando o filme realmente começa. É um menino de cabelo ruivo, olhos claros, cheio de energia e curiosidade. É sem pressas. Não tem sombra de Fang, nenhum indício vampírico, nenhuma capacidade de se transformar em morcego ou em névoa. Para qualquer observador externo, Denise é uma criança humana completamente comum. Para Drácula, isso é uma crise existencial, disfarçada de problema de criação. A tensão que o roteiro instala no primeiro ato é construída a partir de um ponto muito específico. Mavis está pensando em se mudar. Jonathan é de Santa Cruz, na Califórnia, uma cidade ensolarada, cheia de praia e skate e tudo que é o oposto do castelo gótico dos Cárpatos. E Mavis começa a considerar que talvez Denise precisasse crescer num lugar com outras crianças, com humanos, com escola, parque, normalidade, com um mundo que ela mesma nunca teve acesso quando era pequena. Para Drácula, essa possibilidade é inaceitável. Não porque ele seja mau. O filme é muito cuidadoso em nunca transformar Drácula em vilão, mas porque Drácula ainda acredita, com uma convicção que beira o desespero, que Denise pode acordar vampiro, que as presas vão aparecer, que o sangue vai falar mais alto, e que se Mavis levar Denise embora antes disso acontecer, a última conexão entre o mundo que ele construiu e o futuro vai se perder para sempre. Então, Drácula faz o quê? Drácula sempre faz quando não quer enfrentar a realidade diretamente. Arquiteta um plano, ele convence Mavis a visitar Santa Cruz com Jonathan menos uma viagem curta, só para ela conhecer. Antes de tomar qualquer decisão, e enquanto Mavis está fora, Drácula toma Denise e sai numa aventura com os amigos de sempre, Frank, Wayne, Murray e Bab menos, para tentar despertar, de alguma forma, o vampiro que ele acredita que está adormecido no neto. É aqui que o segundo ato começa de verdade. E é aqui que o filme encontra seu ritmo mais confortável. A estrutura de road trip com os monstros velhos e cansados, tentando fazer uma criança virar monstro, é uma premissa cômica sólida, e Tartakovsky explora isso com prazer. Há uma visita ao acampamento de verão de monstro, um lugar que, na memória de Drácula, era aterrorizante e transformador, e que na realidade atual revelou-se completamente domesticado e inofensivo, quase uma paródia de si mesmo. O monitor do acampamento, que deveria ser intimidador, é um vampiro que passou a vida tentando assustar crianças e que claramente perdeu o jeito. Depois vem uma sequência. No vilarejo onde Frankenstein cresceu, ou melhor, onde o monstro Frankenstein foi criado, e onde as pessoas ainda têm memórias muito vivas de tochas e forquilhas. A ideia de Drácula era que o ambiente monstruoso antigo despertaria algo em Denise. O que acontece é que Denise se encanta com tudo, da mesma forma que qualquer criança se encantaria com um lugar diferente e cheio de histórias, menos
com curiosidade pura. Sem o peso simbólico que Drácula quer que ele sinta, Wayne tenta usar seus próprios filhotes lobisomens para criar uma situação assustadora que acorde os instintos de Denise. Isso também não funciona. Denise brinca com os filhotes com a mesma alegria despreocupada com que brincaria com cachorros num parque. E há algo muito revelador nisso, o que Drácula lê como falha, como ausência de instinto. Na verdade, é uma criança que cresceu num ambiente de amor e segurança suficientes para não ter medo do que é diferente. Denise não tem medo de monstros. Não porque seja um monstro, mas porque foi criado por monstros que o amam. Enequante. Isso, Amy Santa Cruz Mavis está tendo sua própria descoberta. Ela visita a cidade natal de Jonathan com olhos de quem nunca saiu muito longe de um castelo e encontra um mundo que é ao mesmo tempo fascinante e levemente decepcionante. Santa Cruz é colorida, é barulhenta, é cheia de vida humana em toda a sua variedade. Mas também é comum de um jeito que o hotel nunca foi. E Mavis começa a perceber, sem que o roteiro precise sublinhar isso com um discurso, que o problema não é escolher entre dois mundos, é encontrar onde Denise vai ser mais inteiramente ele mesmo. Qualquer que seja essa versão, os pais de Jonathan, Mike e Linda estão presentes nessas cenas. E é aqui que o roteiro faz algo inteligente com esses personagens que poderiam facilmente ser apenas códigos cômicos. Linda, em particular, tem um entusiasmo pela nora vampira, que é engraçado, mas também tocante. Ela quer integrar Mavis, quer fazer ela se sentir em casa, e a forma como ela faz isso é completamente humana, no melhor e no pior sentido. Bem intencionada, um pouco insensível, absolutamente sincera. O contraste com a intensidade dramática de Drácula funciona como alívio e como espelho ao mesmo tempo. A viagem de Drácula com Denise e os amigos culmina num momento que é ao mesmo tempo o mais cômico e o mais revelador do segundo ato. Drácula, em desespero crescente, leva Denise ao topo de uma torre, um lugar alto, ameaçador. O tipo de lugar onde um vampiro jovem poderia, teoricamente, ser forçado a voar ou cair. A ideia é que o instinto de sobrevivência acordaria os poderes que o amor e a segurança mantiveram adormecidos. O que acontece não é o que Drácula esperava. Denise não voa, Denise cai. E Drácula, em pânico, consegue salvá-lo antes que qualquer dano real ocorra. Mas esse momento específico onde Drácula olha para o neto no ar e percebe o que estava prestes a fazer, é um dos mais honestos do filme inteiro. Porque o que Drácula estava fazendo, com toda a sua boa intenção, era exatamente o que qualquer pai ou avô faz quando o medo de perder alguém fica grande demais. Forçar, empurrar, tentar controlar o resultado em vez de confiar no processo. E Denise, que não entende nada disso, abraça o avô quando é pego no ar, com o tipo de amor incondicional que só uma criança consegue dar, sem saber o que estava em jogo, sem guardar rancor, sem perguntar por quê. É um momento pequeno numa animação colorida para todas as idades e consegue doer de um jeito muito real. Quando Mavis volta de Santa Cruz, ela volta diferente. Não transformada, não com uma decisão tomada em pedra menos, mas com uma clareza que ela não tinha quando partiu. Ela viu o mundo humano com os próprios olhos, sem o filtro de livros ou histórias. E o que ela encontrou foi um lugar que tem coisas boas e coisas que não são para ela. Santa Cruz era bonita, era viva, mas não era lá. E Mavis é inteligente o suficiente para saber que existe uma diferença muito grande entre um lugar que você pode amar de visita e um lugar onde você consegue criar um filho. Só que a decisão não é só dela. E aqui o terceiro ato começa a se construir sobre uma série de revelações em cadeia que o roteiro preparou com cuidado ao longo dos 2 atos anteriores. Mavis descobre o que Drácula fez
não tudo de uma vez, menos a verdade, vai chegando em pedaços. Pela forma como Denise fala sobre a aventura com o avô, pelos detalhes que não fecham, pelas expressões que Drácula não consegue controlar completamente. E quando ela entende o que aconteceu, que o pai levou o filho dela numa série de situações potencialmente perigosas na tentativa de forçar um despertar vampírico que pode nunca acontecer. A reação é uma das cenas mais bem escritas do filme, porque Mavis não explode da forma que você esperaria. Ela fica quieta e nesse silêncio, Selena Gomez faz um trabalho vocal extraordinário. Você ouve o peso de uma filha que passou a vida inteira sendo protegida pelo pai de uma forma sufocante e que agora está vendo esse mesmo pai fazer a mesma coisa com o filho dela. A raiva está lá, mas enterrada sob camadas de amor, de cansaço, de uma tristeza que é muito mais velha do que essa situação específica. Ela toma a decisão. Vão se mudar para Santa Cruz. E é exatamente nesse momento de maior vulnerabilidade para Drácula menos quando ele está prestes a perder não apenas o neto, mas a filha, de uma forma que ele mesmo provocou, que o personagem que estava sendo esperado desde o início do filme finalmente chega. Vlad, o pai de Drácula, o bisavô de Denise, um vampiro de uma era tão antiga que faz Drácula parecer jovem. Vlad foi convocado por Eunice, menos a esposa de Frank, que claramente não tem filtro social nenhum e achou que seria uma boa ideia, menos para a festa de aniversário de Denise no hotel. E a chegada de Vlad é exatamente o choque de mundos que o terceiro ato precisava para se mover. Mel Brooks encarna Vlad com uma mistura perfeita de terror, cômico e autoridade genuína. Vlad não é um vilão pantomímico. Ele é um homem menos um monstro, menos com convicções. Convicções antigas, rígidas, formadas em séculos de uma visão de mundo onde monstros e humanos não se misturavam, porque essa mistura era para ele simplesmente errada. Não por maldade, por crença. E o filme é suficientemente honesto para mostrar que existe uma diferença entre as duas coisas, mesmo quando o resultado é igualmente prejudicial. Vlad olha para Denise e não vê um neto. 5. Um problema. Uma criança sem presas, filho de um humano, que está crescendo no que deveria ser o coração do mundo vampírico. Para Vlad, isso é uma falha de Drácula, menos uma fraqueza que se manifesta como descendência. E ele deixa isso claro de uma forma que é engraçada na superfície e perturbadora por baixo. Confronto entre Vlad e Drácula é o momento em que o filme revela a profundidade do arco do personagem principal. Porque Drácula, que passou 2 filmes sendo o obstáculo, sendo o pai que não conseguia soltar, sendo aquele que precisava aprender a aceitar menos nesse momento, vira o filho que precisa defender a própria família do julgamento do pai. Ele está dos 2 lados ao mesmo tempo. E Adam Sandler carrega esse peso com uma precisão que é o melhor trabalho vocal dele na franquia. Vlad tenta usar seus poderes sobre Denise, forçar um resultado de uma forma muito mais direta e assustadora do que Drácula tentou com a torre. E é aqui que o filme entrega o momento que estava aguardando desde o primeiro ato. Denise transforma, as presas aparecem, as assas abrem os olhos, mudam de cor. O bebê ruivo, sem nenhum indício sobrenatural, explode em poder vampírico com uma intensidade que surpreende todo mundo no hotel, inclusive Vlad, inclusive Drácula e certamente o espectador. Mas o que ativa essa transformação não é o medo, não é o perigo, não é nenhuma das situações que Drácula tentou criar durante toda a aventura do segundo ato. O que ativa a transformação em Denise é a ameaça ao seu avô e o amor. É a proteção instintiva de alguém que você ama, funcionando num registro
que vai muito além da lógica. É um momento catártico que funciona em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Para a narrativa, resolve a tensão central. Denis é vampiro, os poderes estavam lá, o sangue falou. Para o tema, resolve algo ainda mais importante. Os poderes de Denis não acordaram quando alguém tentou forçar isso. Acordaram quando ele precisou proteger alguém. A mensagem não poderia ser mais clara, menos e ao mesmo tempo. O filme tem a elegância de não parar para explicá-la. Ela está ali, nos movimentos do personagem, na expressão de Drácula, quando entende o que está vendo Vlad, confrontado com o poder do bisneto e com a unidade da família, à sua volta, menos monstros e humanos juntos. Sem distinção, tem o seu próprio momento de reavaliação. O filme não o transforma num aliado caloroso. Não seria honesto fazer isso. Vlad queima, mas ele recua, ele reconhece. Da única forma que um homem com os valores dele consegue reconhecer que perdeu esse argumento e há algo na performance de Mel Brooks nesse momento que é quase melancólico, de um personagem que está vendo um mundo que acreditava eterno se provar mais flexível do que pensava. A resolução que o terceiro ato entrega é em muitos aspectos mais complexa do que a do primeiro filme. No primeiro, Drácula simplesmente aceita Jonathan, e há uma catarse clara, emocionalmente satisfatória. No segundo, a aceitação é mais matizada. Drácula não ganha. Denis é vampiro, sim, mas isso não significa que Drácula estava certo em tentar forçar. Denis teria chegado lá do seu próprio jeito, no próprio tempo. E Drácula precisa sentar com essa verdade desconfortável, que o amor que ele tem pelo neto quase atrapalhou. O que o neto precisava se tornar. Mavis desiste de se mudar para Santa Cruz. Não porque Drácula pediu, não porque a aventura de Denis resolveu a questão da identidade do menino menos, mas porque ela entendeu, pela própria experiência, que o hotel é lar, que Denis pode crescer aqui e ser inteiramente quem ele é, e que talvez o mais importante não seja o lugar, mas as pessoas que estão no lugar. O filme encerra com uma festa. Denis, com suas presas novas, desfila pelo hotel com aquela mistura de orgulho e ingenuidade, que é a marca do personagem. Os monstros celebram. Jonathan dança, como Jonathan sempre dança, menos com entusiasmo, que é inversamente proporcional ao seu talento. Os pais de Jonathan estão lá, levemente confusos com tudo, mas completamente amorosos. E Drácula olha para o neto e sorri. Não é o sorriso de quem ganhou, é o sorriso de quem aprendeu. Mais uma vez, uma versão um pouco mais difícil da mesma lição que o primeiro filme ensinou. Que amar alguém não é definir quem eles vão ser. É estar presente enquanto eles descobrem por conta própria. E aí, o crédito final sobe. E você percebe que passou as últimas 90 e poucos minutos dentro de um castelo cheio de monstros coloridos, se preocupando com uma família de um jeito completamente real. Isso é o que o filme faz de melhor. E é por isso que, apesar das críticas e das reservas, Hotel Transilvânia 2 ficou não como obra-prima, mas como algo que as pessoas que o assistiram na infância vão lembrar com afeto genuíno. E esse tipo de permanência é muito mais difícil de construir do que parece. Existe uma coisa que os melhores filmes, para todas as idades, fazem que os filmes mediocres não conseguem, menos eles funcionam em duas frequências ao mesmo tempo. Na superfície, existe o filme que a criança de 6 anos está vendo. Cores, monstros, engraçados, um bebê que vira vampiro, o avô atrapalhado correndo de um lado para o outro, mas embaixo dessa camada existe outro filme. Um filme que o adulto, sentado na mesma poltrona, menos o pai, a mãe, o tio que foi junto porque não tinha como escapar, está recebendo de uma forma completamente diferente. Hotel Transilvânia, 2 opera nessas duas frequências com uma consciência que merece ser
examinada com calma, o tema central do segundo filme não é identidade, embora identidade esteja em toda parte. O tema central é herança. O que passamos adiante, o que esperamos que seja passado, e o que acontece quando o que surge é diferente do que imaginamos. Drácula construiu o mundo. Esse mundo tem uma lógica, uma história, uma estética, um conjunto de valores que ele passou séculos defendendo. Quando Mavis nasceu, a expectativa implícita era que ela herdaria esse mundo, não só como lugar físico, mas como identidade, vampira, criatura da noite, guardiã do legado. O primeiro filme já desafiou isso quando Mavis escolheu Jonathan, mas o desafio do segundo é mais fundo, porque agora a herança está sendo negociada não numa geração, mas em duas. Denise é o ponto onde duas histórias se cruzam de uma forma que não tem precedente na família. Ele é o primeiro da linhagem de Drácula nascer de uma união entre mundos que por séculos foram mantidos separados por força de vontade e medo. E a pergunta que o filme coloca menos, sem nunca responder diretamente, porque as melhores perguntas de filmes nunca são respondidas diretamente, é o que uma criança deve ao passado da família e o que a família deve à liberdade da criança de ser nova. Essa pergunta não é sobre vampiros. É uma das perguntas mais universais que existem. Todo pai que já esperava que o filho seguisse uma profissão, uma tradição, uma religião, uma cultura, e viu o filho tomar um caminho diferente, conhece exatamente a sensação que Drácula carrega ao longo dos 90 e poucos minutos do filme. Não é raiva, é algo mais parecido com luto. O luto de uma versão de futuro que existia com muita clareza na sua cabeça e que vai, aos poucos, sendo substituída por algo que você ainda não sabe reconhecer. O simbolismo das presas é o mais explícito do filme e funciona exatamente porque é simples. Presas são identidade vampírica, são o sinal externo do que Denise é por dentro. A ausência delas não significa que ele não é vampiro, significa que ainda não chegou a hora. Mas Drácula, que pensa em identidade como algo fixo, como algo que ou está presente ou não está, não consegue ler a ausência como espera. Para ele, sem presas, Denise pode não ser vampiro. E a possibilidade de que o neto seja humano é a possibilidade de que o futuro que ele imaginou não existe. O que o filme revela no terceiro ato, que as presas aparecem não por pressão, mas por amor, é uma resposta direta a essa ansiedade. A identidade de Denise não precisava ser forçada. Ela estava lá esperando o momento certo. E o momento certo não foi uma situação de perigo fabricado numa torre. Foi um momento de proteção genuína, de instinto que nasce do vínculo. Isso é uma afirmação narrativa muito clara. Você não encontra quem você é quando alguém te força a ser, você encontra quem você é quando alguém que você ama precisa de você. Vlad funciona no filme como o que os teóricos de narrativa chamariam de sombra, não no sentido junguiano completo, mas como a versão do protagonista que escolheu o caminho oposto. Drácula mudou, ainda que aos trancos. Vlad não mudou. Vlad representa o que Drácula teria se tornado se nunca tivesse aberto as portas do hotel, se nunca tivesse deixado Mavis crescer, se nunca tivesse sido desafiado pela chegada de Jonathan. Vlad não é o vilão porque é mau, é o vilão porque é o passado recusando-se a reconhecer o presente. E colocar Mel Brooks nesse papel, um homem cuja carreira inteira foi sobre usar o humor para desafiar convenções e hierarquias. Adiciona uma camada de ironia que provavelmente foi intencional. A relação entre Drácula e Vlad espelha. De forma invertida, a relação entre Drácula e Mavis. Com Mavis, Drácula era o pai que não conseguia soltar.
com Vlad. Drácula é o filho que precisa estabelecer que cresceu além do pai. Essa simetria é elegante porque posiciona Drácula exatamente no meio, entre a geração que o formou e a geração que ele está tentando formar, é a posição em que a maioria dos adultos eventualmente se encontra, e é uma posição que o cinema raramente retrata com honestidade. Sem escorregar para o melodrama, há também um subtema sobre mudança cultural que percorre o filme de uma forma mais discreta, mas igualmente presente. O hotel que agora recebe humanos, os monstros que tiraram selfie com turistas, o acampamento de monstros que virou um lugar seguro e inofensivo. Tudo isso fala sobre o que acontece quando uma cultura que existia em isolamento começa a se abrir para o mundo. As perdas são reais. O que era especial pela raridade se torna comum. O que era intimidante se torna familiar. E com familiaridade vem tanto conexão quanto dissolução. O filme não julga essa mudança como boa ou ruim. Mostra os dois lados com uma honestidade que surpreende em animação infantil. Drácula tem razão quando sente que algo foi perdido. Mavis tem razão quando diz que o que foi ganho vale mais. E ambas as coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Esse tipo de ambiguidade é raro e quando aparece em animação, é sempre sinal de que alguém na equipe estava mirando mais alto do que o básico exige. O personagem de Mavis, nesse contexto temático, é mais sofisticado do que parece à primeira leitura. Ela não é apenas a filha que cresceu, ela é a personagem que o filme usa para mostrar que é possível pertencer a dois mundos sem ter que negar nenhum. Ela ama o hotel, ama o pai, ama os monstros e ao mesmo tempo escolheu Jonathan. Escolheu uma vida que mistura os dois universos. Está criando um filho que é literalmente o ponto de intersecção entre essas duas realidades. Mavis não resolve o conflito do filme com um discurso. Ela resolve sendo quem é e deixando que isso fale por si culturalmente. Hotel Transilvânia 2 chegou num momento em que filmes de animação estavam cada vez mais sendo avaliados. Não só pelo seu valor de entretenimento, mas pela sofisticação das mensagens que carregavam. Divertidamente, que lançou no mesmo ano, elevou dramaticamente o nível do que o público e a crítica esperavam de uma animação em termos de profundidade. Emocional. Nesse contexto, Hotel Transilvânia 2 foi julgado com um metro mais exigente do que talvez fosse aplicado em outro período. E as críticas mais consistentes de que o terceiro ato resolvia o conflito de forma apressada, de que certas questões levantadas não eram completamente desenvolvidas, refletem essa expectativa mais alta. Mas existe algo que as análises mais duras do filme às vezes deixam de lado. Hotel Transilvânia 2 não está tentando ser divertidamente, está tentando ser o que é uma comédia familiar sobre uma família de monstros, com humor físico, personagens exagerados e um coração que bate mais devagar do que o ritmo da superfície, faz parecer, e dentro dos próprios termos, ele entrega, é a questão que fica, e que talvez seja mais honesta sobre o legado do filme, é esta. O que as crianças que o assistiram em 2015 vão lembrar quando tiverem filhos? Provavelmente não as críticas. Provavelmente não os debates sobre profundidade narrativa. Vão lembrar de Dennis virando o vampiro para proteger o avô. Vão lembrar de Drácula correndo atrás do neto, com um amor que é engraçado e desesperado e completamente real. E vão lembrar de um castelo cheio de criaturas coloridas que de alguma forma pareciam família. Essa é a herança do filme. E ela é mais duradoura do que qualquer nota de crítica. Quando os números do primeiro final de semana de Hotel Transilvânia 2 chegaram, no domingo de 27 de setembro de 2015, a Sony Pictures Animation respirou fundo. 48,5 milhões de dólares em 3 dias, só nos Estados Unidos. Era a maior abertura de setembro de todos os tempos
na história do cinema americano. Um recorde que permaneceu até 2017, quando foi superado por It. A adaptação de Stephen King era também a maior abertura da carreira de Adam Sandler. Como ator principal, que em 2015 era um dado com peso particular, considerando que o ator vinha de uma sequência de filmes que não tinham performado especialmente bem globalmente. O filme terminou sua corrida nas salas com 473,2 milhões de dólares arrecadados ao redor do mundo, com um orçamento de produção de 80 milhões de dólares, valor que não inclui os custos de marketing, que para um lançamento desse porte geralmente equivalem a uma fração significativa do orçamento de produção. O retorno financeiro foi inegavelmente robusto para a Sony Pictures Animation, que tinha no primeiro Hotel Transilvânia o filme mais lucrativo da sua história até aquele ponto. O segundo confirmou algo que o estúdio precisava urgentemente confirmar, que tinha uma franquia de verdade nas mãos. O desempenho internacional merece atenção especial. Fora dos Estados Unidos, o filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares, com mercados como China, Brasil, Reino Unido e Alemanha contribuindo de forma expressiva. A franquia sempre teve um apelo internacional forte. Os monstros clássicos são figuras universais e o humor físico de Tartakovsky funciona independente de idioma ou contexto cultural. Isso é uma vantagem enorme para um produto que precisa se sustentar em dezenas de mercados simultâneos, cada um com suas próprias preferências e sensibilidades. Mas o sucesso de bilheteria foi onde a unanimidade entre o público acabou, porque a recepção crítica contou uma história bem diferente. No Rotten Tomatoes, Hotel Transilvânia 2 fechou com 57% de aprovação entre os críticos, uma queda considerável em relação ao primeiro filme, que tinha chegado a 44%. Espera, isso tá invertido. O primeiro tinha 44% no Rotten Tomatoes e o segundo chegou a 57%. O segundo filme, portanto, foi melhor recebido pela crítica do que o primeiro, o que é um dado que a maioria das pessoas não sabe e que muda um pouco a narrativa popular de que a sequência foi recebida pior. No Metacritic, que usa uma escala de pontuação ponderada, o segundo filme marcou 44 de 100, o que a plataforma classifica como críticas mistas ou medianas. O CinemaScore, que mede a reação imediata do público nas salas de cinema no dia do lançamento, foi a... Isso é muito importante de contextualizar. O CinemaScore não avalia a qualidade cinematográfica, avalia a satisfação da audiência no momento em que saiu da sessão. Significa que as pessoas que foram ao cinema para ver Hotel Transilvânia 2 saíram, na esmagadora maioria, satisfeitas. Isso é um dado que os produtores valorizam muito, porque indica que o boca a boca vai ser positivo e que o filme vai ter uma longevidade razoável nas salas. E foi exatamente o que aconteceu. Hotel Transilvânia 2 não teve uma queda abrupta de bilheteria na segunda semana, menos indicativo de que o público falou bem, para quem não tinha visto ainda. Famílias voltaram. Crianças pediram para ver de novo. Esse tipo de performance sustentada é o sonho de qualquer animação familiar. As críticas mais positivas do filme elogiaram exatamente o que já discutimos ao longo desse script, menos a direção de Tartakovsky, o humor físico, a performance vocal de Adam Sandler como Drácula e a estrutura emocional que ancora o conflito central. Críticos que gostaram do filme frequentemente mencionaram a cena de abertura estilizada, as sequências cômicas com os monstros velhos tentando ser monstros numa era que não os precisa mais e o momento catártico do despertar de Denise. As críticas mais negativas ou mais reservadas, menos
convergiam em pontos também consistentes. O terceiro ato foi a reclamação mais comum. Depois de construir um conflito com cuidado nos 2 primeiros atos, o filme resolve tudo de forma muito rápida, com Vlad chegando, causando caos e sendo essencialmente dispensado em poucos minutos, sem que sua presença gerasse as consequências dramáticas que ela prometia. Havia a sensação de que o filme pisou no acelerador quando deveria ter desacelerado, que a resolução emocional foi entregue em velocidade demais para ter o peso que o material merecia. Outra crítica recorrente foi sobre Jonathan e os pais de Jonathan, menos personagens que em determinados momentos pareciam existir mais como dispositivos de trama do que como pessoas com integridade narrativa própria. A viagem de Mavis e Jonathan a Santa Cruz, em particular, foi vista por alguns críticos como uma subnarrativa que não se integrava completamente com o conflito principal, funcionando mais como um mecanismo para tirar Mavis de cena enquanto Drácula fazia o que precisava fazer. Essas são críticas legítimas, e o que elas revelam, mais do que falhas isoladas, é a distância entre o que o filme poderia ter sido e o que escolheu ser. Não é uma distância enorme. Não é a diferença entre um filme bom e um filme ruim. É a diferença entre um filme muito bom e um filme que poderia ter sido excepcional na temporada de prêmios de 2015 e 2016. Hotel Transilvânia 2 não foi uma presença forte. O Oscar de melhor animação daquele ano foi dominado por Divertidamente, e com toda a justiça, porque o filme da Pixar era de uma qualidade fora da curva. Hotel Transilvânia 2 não chegou à lista final de indicados ao Oscar, o que foi uma decepção para a parte do público, mas não uma surpresa para quem acompanhou a temporada. O prêmio mais significativo que o filme conquistou foi o Kids' Choice Award de filme animado favorito, entregue pelo canal Nickelodeon em 2016. Esse prêmio é votado pelo público jovem, e ganhar significa que as crianças, o público primário do filme, elegeram Hotel Transilvânia 2 como o favorito delas. Naquele período, considerando que a competição incluía títulos fortes, é um dado que diz muito sobre a conexão que o filme estabeleceu com quem mais importava. Legado de Hotel Transilvânia 2, olhando de onde estamos hoje, é inseparável do legado da franquia como um todo. O segundo filme consolidou o que o primeiro tinha iniciado, e ao fazer isso, abriu caminho para uma expansão que a Sony Pictures Animation não teria ousado sem o desempenho financeiro e a fidelidade de audiência que o segundo demonstrou. Hotel Transilvânia 3, Férias Monstruosas, chegou em 2018 e arrecadou mais de 528 milhões de dólares mundialmente, tornando-se o filme de maior bilheteria de toda a franquia até então. Genndy Tartakovsky voltou à direção. O elenco original retornou e a franquia mostrou que tinha uma audiência que não estava diminuindo com o tempo, estava crescendo. O quarto filme, Hotel Transilvânia Transformania, chegou em 2022, mas dessa vez pelo Amazon Prime Video em vez das salas de cinema. Uma mudança de rota causada pela pandemia que alterou o perfil de lançamento. Tartakovsky não dirigiu o quarto, e a recepção foi mais morna do que as anteriores. Mas o fato de que a franquia chegou a um quarto filme, com o mesmo núcleo de personagens, mais de uma década após o início, é uma demonstração de longevidade, que poucos projetos de animação conseguem. Além dos filmes, a franquia gerou séries animadas, especiais de televisão, parques temáticos, mercadorias e acordos de licenciamento que se espalharam globalmente. O Hotel Transilvânia se tornou uma propriedade intelectual de real peso para a Sony Pictures Animation, menos o tipo de ativo que sustenta um estúdio ao longo do tempo, que gera receita mesmo nos anos sem novo lançamento e que mantém personagens
vivos na imaginação coletiva de uma forma que vai muito além das telas. E para Genndy Tartakovsky, Hotel Transilvânia 2 foi parte de um capítulo da carreira que reposicionou o diretor dentro da indústria. Alguém que tinha sido celebrado no mundo da televisão animada como um dos maiores artistas da sua geração, mas que nunca tinha tido o tipo de reconhecimento comercial que o cinema traz. Provou com essa franquia que seu estilo, tão particular, tão reconhecível, tão diferente de tudo que é produzido em larga escala, menos consegue funcionar numa escala global sem se diluir. No final, Hotel Transilvânia 2 é um filme que viveu em dois lugares ao mesmo tempo. O lugar do sucesso comercial, indiscutível, e o lugar da ambição criativa parcialmente realizada. Não é um clássico no sentido estrito. Não é o tipo de filme que aparece em listas de melhores animações de todos os tempos. Mas é um filme que dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram com afeto, que fez crianças de 2015 rirem e, em alguns momentos, sentir mais do que esperavam e que construiu algo que durou uma família de monstros que, contra todas as probabilidades, se tornou familiar e no cinema, ser lembrado com carinho por quem te assistiu.